Olá, pessoal, tudo bem? Na unidade 2, eu vou falar para vocês sobre as origens, a reforma burocrática e a reforma militar da administração pública brasileira. Essa unidade, eu divido ela em 4 aulas, tá? Então, na primeira eu vou falar sobre a administração pública brasileira e o modelo patrimonialista. Depois eu vou falar um pouquinho, na próxima aula, sobre a modernização varguista e a primeira reforma da administração pública brasileira. Vou fazer um breve relato sobre o primeiro período, né, democrático, até o Decreto-Lei 200 de 67 e a reforma militar. Tá joia? Então, venham comigo aqui para acompanhar na nossa discussão. Bom, antes de eu entrar propriamente no assunto, eu preciso lembrar que a administração pública ela teve 3 momentos assim marcantes, ou 3 marcos que são levados em consideração para a gente falar que houve uma evolução da administração pública brasileira. Tá? Primeiro, foi a criação, né, do Departamento de Administração do Serviço Público, que é conhecido como DASP, em 1936, no governo Vargas. O Decreto-Lei 200 de 67, que foi editado para a gestão do regime militar, tá? Que acabou institucionalizando e descentralizando o modelo administrativo de gestão nosso, e a Constituição de 88, que foi a Constituição Cidadã, uma instituição de mudanças fundamentais da gestão pública. Essa evolução nossa da administração pública, ela foi marcada por vários reveses, né? Ora deu certo, ora deu errado, ora foi na força, ora foi no jeito. E essa história é marcada por 3 tipologias, né? Quem estuda para concurso público quase sempre se depara com esse assunto e precisa estudar esse assunto também, que são os modelos patrimonialistas, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Grosso modo, né, esses modelos eles não têm uma interrupção entre um modelo e outro, né, sempre há uma transição, ao ponto que hoje, né, nos dias atuais, a gente consegue enxergar traços de patrimonialismo, traços de burocracia dentro do modelo gerencial. Tá? Então, superficialmente, a gente até pode dizer que o modelo patrimonialista ele teve uma grande fase aqui no Brasil, durando até mais ou menos 1930. O modelo burocrático começou com o governo Vargas, né, por volta aí de 1930, pelo excesso de patrimonialismo, a burocracia veio para corrigir. E o modelo gerencial em nível de mundo começou lá na Inglaterra, tá, no governo da Margaret Thatcher, depois foi para os Estados Unidos, e aqui no Brasil ele começou com a Constituição de 88, mas na prática ele iniciou no governo para valer mesmo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ali do Itamar teve alguns relances e tal, mas para valer mesmo do governo FHC. Tá? A gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe, vamos explicar um pouquinho melhor como que funcionou ao longo da nossa disciplina. Bom, as razões para a gente obter, como a gente comentou na aula anterior, uma nota tão baixa naquele quesito democracia, a gente tem essas razões existentes há vários tempos. Tá? É importante a gente compreender que a nossa cultura política foi uma cultura que veio herdada dos países europeus. Tá? E essa cultura herdada, ela tem forte marco, forte influência na administração pública e, por consequência, na qualidade também da nossa democracia. Então, embora a gente tenha alguns autores que consideram que o início da administração pública brasileira começou com a vinda da família real do Brasil em 1808, tá? A gente tem outros autores que são os que, né, possuem grande relevância aí na nossa área. Eles ressaltam que é importante considerar os 300 anos da gestão colonial até antes da vinda da família real, também taxando, né, dentro do modelo patrimonialista, o qual a gente vai comentar agora para vocês. Tá? Então, o que foi o modelo patrimonialista, como é que ele se constituiu? Tá? Os primeiros governantes, eles tinham uma forte relação com a metrópole portuguesa. Tá? A gente somos uma colônia de Portugal. Né? Iniciamos a nossa história sendo uma colônia de Portugal. Nesse período de colônia, tudo deveria ser feito de acordo com as regras de Portugal. E
Portugal fazia gestão por 4 níveis de poder. A administração local, que era bem pontual, assim, como se fosse um município, equivalente a um município. A administração regional, tá? Equivalente ali a um estado. A administração central, tá? Que era um poder que oscilava ali entre estado e governo federal, e as instituições metropolitanas, que eram sim as instituições, essas sim, de característica monárquica, né? Mas com equivalência aí ao poder executivo e legislativo e judiciário junto, tá? O Brasil colonial convivia com 2 formas de comando na gestão pública. O primeiro era o controle por parte da metrópole, né, que era a coroa portuguesa, que trazia uma certa padronização das regras, uma certa uniformização dos processos, tá? E toda tomada de decisão era centralizada na coroa portuguesa. E também os poderes locais ou câmaras, que era uma forma descentralizada e embasada em uma estrutura local de governança, tá? A administração pública no Brasil, ela começa na fase patrimonial. Então, o patrimônio do monárquico do português era maior do que o do clero e dos nobres. O clero era o poder religioso ali dentro das instituições e os nobres eram aqueles possuidores de terra, de grandes fortunas, né, de status social, que auxiliavam ali, né, entre aspas, a gestão do monarca. Tá? Tanto o clero quanto os nobres, principalmente os nobres, eles eram responsáveis pelas rendas necessárias à manutenção da corte, bem como do financiamento dos guerreiros e representantes da monarquia que estavam ali esparramados pelo rei. Então eu trouxe aqui a figura do Dom Afonso I, que ele era ao mesmo tempo o senhor da guerra e de terras. Não havia intermediários entre o soberano e seu súdito, então ele era um rei assim bem popularzão, daqueles que botava a mão na espada e ia para a guerra também, tá? E ele estabelecia, como tinha um público, né, um comando colonial ali bem pequeno, ele mesmo estabelecia uma relação direta de mando e obediência com os seus súditos. Então, o que o rei fazia? Ele doava as terras à nobreza, quem detinha o título de nobre, e outorgava a esses nobres a imunidade tributária em pagamento pelos serviços militares ou não, tá? Os nobres administradores e funcionários eram escolhidos exclusivamente pela vontade do rei. E aqui é onde a gente tem uma das primeiras características do patrimonialismo, que é a ausência de critério para a escolha dos servidores, né, das pessoas que fossem servir ao Estado. Então a escolha era puramente por vontade dele e não obedecia a critério técnico algum, tá? Caracterizando em algumas situações nepotismo, que é um traço do patrimonialismo, bem como essa vontade pessoal sobre a vontade meritocrata ou vontade baseada em critérios. Então, os primeiros reinantes portugueses instituíram os chamados conselhos, tá? Com C mesmo, que eram territórios nos quais eram concedidos terras a interessados, ou seja, ao povo. Mas essas terras permaneciam ainda sob o domínio absoluto do rei. Então era um tipo assim de concessão para exploração, do qual o rei doava ao povo, tá? Geralmente o povo tinha lá os demais colonos e os súditos e os nobres, né? Os nobres eram isentos de pagar imposto, né? Ou seja, o rico não pagava imposto. O pobre coitado acabava sempre pagando, tá? Uma vez concedidas essas terras, cabia aos foreiros, que eram as pessoas que não tinham o título de nobreza, cultivá-las, bem como defendê-la de ataques inimigos. Esses foreiros pagavam imposto à coroa, incrementando a renda do Tesouro Real, pois com a concessão os foreiros não adquiriam a isenção tributária, porque era um privilégio exclusivo da nobreza. Então, quando a gente pergunta assim, puxa, o rico não paga imposto no país, tá? Essa herança vem desde a época colonial, tá? Fortalecia-se, assim, o surgimento de uma categoria de funcionários públicos, como mordomos, almoxarifes, os colonos,
que eram responsáveis pelo recolhimento de tributos diversos inerentes às concessões forais. Tá? Você tinha os fiscais aí também, né? O colono, na verdade, ele não cobrava o tributo, ele era obrigado a recolher, mas não era ele que cobrava. Tá? Era esses mordomos e almoxarifes que faziam esse papel de cobrar. Tá? Essas receitas arrecadadas, elas propiciavam o fortalecimento do poder do monarca em aliança com o povo, tá? E também ajudava a manter o modelo, o status patrimonial do Estado, ao não ser distinguido o que era público do que era privado. Porém, as rendas de terra não era fonte exclusiva de riqueza real. O comércio marítimo, né, por meio do mercantilismo, que deu uma das fases, né, os fisiocratas, depois os mercantilistas, deram início ao comércio marítimo e, por sua vez, deram início ao capitalismo, que se tornou também uma importante fonte de riqueza. Então, não bastava só produzir, tinha que comercializar também esses produtos para o exterior. E, a partir dessa expansão do comércio marítimo, deu-se o crescimento de uma nova classe social conhecida como a burguesia, tá? E a burguesia, o burguês, ele não era vinculado à renda da terra, tá? Mas sim à renda obtida pelas atividades comerciais. Então, eu não sei se vocês lembram, antigamente, né, um slogan que o PCO, que era aquele partido do operário, partido, alguma coisa da classe operária, usava como slogan, né? Contra burguês, vote, né, naquele número deles lá. E essa expressão deles, ligados à burguesia, era justamente porque eles entendiam que o burguês era uma figura de um explorador, era uma pessoa que não trabalhava, né? Aos olhos do capital, do socialismo, o burguês ele pouco contribuía porque ele não fazia esforço, não suava para produzir, para arrancar da terra aquele produto, aquele bem, né? Ele só pegava e revendia. E esse trabalho de revender, ele comprava barato, vendia caro e ganhava em cima dos custos de produção de outras pessoas. Então, aqui eu até coloquei uma figura que mostra como era a pirâmide social da época, né? Onde você tinha o povo sustentando o clero, a nobreza e o rei, né? O monarca. A nobreza constituía ali as pessoas que tinham título, status social, né, e tinham certo prestígio e eram isentos de impostos, e o clero, que era a força da religião, que muitas vezes aconselhava, ajudava o monarca na tomada de decisão. Lembrando que a maioria dos modelos de monarquia, o rei é uma representação divina de um deus. Tá? Existe uma outra figura também, uma outra ação chamada de estamento, que é formado por um conjunto de pessoas que se reconhecem como pertencentes a um determinado grupo ou classe. Tá? Era um grupo privilegiado e prestigiado e que tinha um sentimento de honra social que acabavam o diferenciando de outros membros da coletividade. Quando a gente fala de estado patrimonial de estamento, significa que a gente está falando de um seleto grupo de pessoas, entre aspas, importantes por conta da ocupação do cargo público, que tinham origens históricas de corpos ministeriais, de gestão ministerial, né, governamental. Ministério que eu falo, não esse ministério que a gente conhece hoje, tá? É o ministério desde igreja até mesmo de pastas de trabalho, tá? E a gente pode caracterizar esses estamentos como dotado de uns certos traços burocráticos, porque eles exigiam ali certo conhecimento técnico para exercício da função, tá? E o exercício desse poder ou da função a partir de um cargo público, tendo como fonte para acesso a esse mesmo cargo um conhecimento técnico, acabava contribuindo para a criação de uma aristocracia, tá? De pequenos grupos de pessoas ali que detinham mais conhecimento, tá? Uma vez que a aristocracia é esse poder concentrado ali na mão de poucos, né? Ou de algum grupo específico ali, tá? E era esse grupo que detinha o conhecimento. Essa união dessa aristocracia estamental e o soberano, né, no caso o rei, figura um Estado que acabava manipulando a economia como se fosse um empresário maldoso, né, como se estivesse desvirtuando ali, por exemplo, o conceito ali do comércio justo, do liberalismo do capital, e
esse grupo alimentava-se de receitas advindas, principalmente da atividade comercial marítima. Então, esse grupo, como eles transitavam entre países e como eles detinham um certo conhecimento, eles sabiam ali usar esse conhecimento a seu favor para manipular a economia e o comércio. Tá? E, no meio desse cenário, desembarcou no Brasil Pedro Álvares Cabral e sua comitiva, sob os auspícios do rei Dom Manuel I. Tá? Essas raízes iniciaram o modelo de administração pública brasileira. Tá? Foi a sementinha que plantou o primeiro modelo de gestão pública brasileira. Com a chegada da corte portuguesa ao país, a gente teve consolidada aqui uma administração pública forte do ponto de vista de quantidade de pessoas e ferramentas para tal. Tá? Porém, ela era fortemente hierarquizada e fortemente complexa, na qual a lógica era da apropriação do público pelo privado. Então, a gente teve aqui o Dom Manuel I fazendo arrendamento, tomando terra, enfrentando indígenas, conquistando espaços na base da força. Tá? O cargo público desse modelo era símbolo de status e possibilitava benefícios e privilégios aos seus ocupantes. Então, hoje, quem é servidor público está percebendo que há um movimento social de crítica ao servidor público, relacionando o servidor público hoje a esse status de benéfico, de privilegiado, de uma pessoa diferenciada. Vocês vão ver que ao longo da nossa disciplina, muito do que aconteceu lá atrás voltou-se a repetir nos dias de hoje, em especial dos últimos 5 anos para cá. Tá? E no período que vai do descobrimento do Brasil até 1930, né, ou seja, aí, aproximadamente 430 anos, é possível a gente verificar uma centralidade do Estado ao redor do qual foram sendo decididos os nossos destinos econômicos, sociais e políticos. Né? Então, a gente sempre teve uma política muito voltada ao Estado, né, uma centralização no Estado, que nos tornou refém em várias ocasiões por vários anos. Então, não é fácil mudar 430 anos de um século para o outro. Tá? O Estado assumiu, nesse período, características inerentes ao conceito de patrimonialismo, que daí no final dessa aula eu vou explicar os pontos principais, tá? Estabelecendo um tipo de dominação tradicional definido pelos quadros administrativos estatais, tá? Também pelo mando dos fazendeiros, dos senhores de engenho e dos coronéis. Então, esse tipo de dominação tradicional a gente também vai ver um pouquinho mais para frente, que o Weber ele explica, né, o modelo de dominação tradicional, carismático e o racional legal. Então, a gente vai ver a diferença entre eles. Tá? Mas só para adiantar, o tradicional é aquele repassado de maneira hereditária, né, assim, de pai para filho, ou aquele repassado assim de maneira de uma mão para outra, sem as pessoas questionarem o porquê que é assim, né? Chegou alguém mandando naquele setor, ele colocou o crachá ali de chefe, ele se auto-intitulou chefe, de repente ele está dando ordem para as pessoas, porque a tradição diz que você tem que obedecer a pessoa que está ali portando um crachá de chefe, por exemplo, tá? Então o Brasil passou a ser cobiçado por alguns navegantes oriundos da Espanha, França e Inglaterra. E Portugal acendeu a chama da atenção, falou assim, opa, a gente precisa colonizar esse território antes que a gente perca para a França, principalmente a França, porque Napoleão deixou uma herança muito forte, assim, de conquista de terra na base da disputa, né, da força de guerra, e a coroa portuguesa, pelo então rei Dom João III, decidiu criar em 1534 as chamadas capitanias hereditárias, que nada mais era do que a divisão do território colonial em 15 lotes de 50 léguas pelo interior até o tratado, né, a linha de Tordesilhas. Esses lotes deram origem a 14 capitanias que foram então doadas a 12 donatários. Tá? Aqui tem um mapinha, né, de como foi feita essa divisão, depois quem quiser olhar com calminha aí cada um para se aprofundar. Interessada na colonização, mas sem querer despender os recursos, né, ou seja, gastar com essa ocupação, a coroa optou por doar essas capitanias aos interessados, para que eles se estabelecessem nela com recursos próprios, porém sobre
sob a ordem, né, o comando de Portugal. Então, a gente verifica aqui a primeira iniciativa de um modelo de administração pública descentralizada, ainda que de característica patrimonial, porque a posse do patrimônio público era realizada por meio de doação pela coroa a um donatário. E não havia diferença entre o patrimônio público e o patrimônio privado, tá? Só que essa experiência, ela não teve o êxito esperado, porque teve várias adversidades. Alguns donatários não vieram para ocupar a terra, os ataques dos indígenas eram frequentes, os indígenas não aceitaram essa ocupação. Alguns estrangeiros, como Holanda, Inglaterra, a Espanha, acabaram tomando conta desses territórios e alguns deles simplesmente não receberam ali a terra, mas não quiseram ocupar totalmente. Então, a dificuldade na gestão dessas capitanias era enorme. E não restou outra alternativa ao rei que não a de promover a substituição desse modelo de uma gestão colonial descentralizada para centralizada. Então, foi criado o governo geral em 1548 e foi nomeado Tomé de Souza como primeiro governador geral. A coroa portuguesa, ao perceber as dificuldades para a administração de um território tão grande quanto o nosso país, optou por dividir a colônia em duas regiões administrativas, uma com sede em Salvador e outra com sede no Rio de Janeiro. E isso durou mais de 200 anos. Só em 1774 é que os dois estados foram reunificados e permaneceu a cidade do Rio de Janeiro como capital, já deslocado, né, já há um tempo de Salvador, desde 1763. Essas medidas foram tomadas por um cara chamado Marquês de Pombal, que também acabou extinguindo as capitanias hereditárias. Então, a administração pública brasileira do período colonial até o final da República Velha tinha como principal característica o patrimonialismo. Apesar de ter constituído uma elite burocrática que trabalhava no nível da União, os estados acabavam institucionalizando a distribuição de emprego público em troca da manutenção do poder. O patrimonialismo, ele antecede os princípios da administração burocrática pensada por Max Weber, como a questão da impessoalidade, o segmento de regras universais, a criação de leis, de normas, de fluxo, de processos, de mérito, tá? E o patrimonialismo, ele reforma, na verdade, ele remonta a forma de dominação política tradicional, que, de fato, no passado fazia parte de vários modos, né? Vários estados eram administrados dessa maneira. Só que, de maneira geral também, a partir do final do século XIX, foram sendo abandonados por outros países, porque é um modelo que não se sustenta, tá? E por que é um modelo que não se sustenta? Bom, o patrimonialismo, ele perdurou muito nas sociedades pré-democráticas ou pré-capitalistas, porque quando você teve o advento da democracia ou do capitalismo, a coisa passa a ser pela razão e não pela emoção, pela eficiência e não pelo desperdício, tá? As monarquias absolutistas europeias, elas vigoraram até o século XIX, então, enquanto elas vigoraram com mais força, o patrimonialismo teve força, depois, à medida que elas foram sendo substituídas pela democracia, muitas vezes por força do capitalismo, ela acabou ficando em desuso, tá? O patrimônio do Estado no patrimonialismo pertence ao soberano ou à sua dinastia. Então, você tem ali uma confusão com o princípio da entidade, com o princípio de definir o que é seu e o que é do Estado, tá? E a população era composta por um conjunto bem amorfo, bem eclético de súditos, né? Então, você tinha várias pessoas de vários tipos e não havia distinção entre o que era coisa pública e coisa, né, res pública e res príncipes, ou seja, coisa que era pública e coisa que era privado, do patrimônio particular do monarca ou do soberano, tá? E tem uma frase do Luís XIV da França que ela diz o seguinte, L'État c'est moi, né? Ou seja, o Estado sou eu. Então, nessa frase do Luís XIV, a gente percebe uma confusão ali, né, de pessoas, né, de personas, de pessoa física com o que seria, né, hoje a pessoa jurídica, a figura do Estado.
tá? Alguns exemplos de patrimonialismo. Quando você vê um servidor público fazendo uso de um veículo institucional para fazer uma compra no mercado para a casa dele, fazendo uso, abastecendo esse veículo para fazer viagem particular, levando criança na escola, né? É lógico que em algumas situações há justificativa e há amparo legal para isso. Às vezes existem leis que dão esse tipo de permissão, tá? E na maioria das vezes não tem. Na maioria das vezes é onde ocorre essa confusão. Quando você vê as pessoas falando assim, no serviço público, o meu computador, a minha mesa, sendo que tem o número de patrimônio ali do bem imóvel, essa pessoa está fazendo uma confusão entre o que é bem público e o que é dela, tá? O que é bem pessoal. Da mesma maneira, não se deve confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio público. Então, do mesmo jeito que você tem, né, uma plaquinha de tombamento, né, de registro patrimonial de um bem público, os bens particulares que estão à disposição do serviço público devem ter também ali uma identificação, né, bens de terceiros ou bem privado, para que não tenha essa confusão ali de bens, tá? Então eu concluo a nossa aula de hoje e convido vocês para assistir o próximo conteúdo que fala da modernização que o Vargas fez e a primeira reforma da administração pública. Tá? Até lá. Tchau, tchau.